Então, mais uma vez, boa noite, né? O assunto da aula de hoje, eu vou falar sobre agricultura numa perspectiva sistêmica, ok? Eu vou falar o que se trata, né, dessa perspectiva sistêmica na aula de hoje. Eu vou falar alguns conceitos de organização, estrutura, sistemas agrícolas, atividades agrícolas, sobre o que é unidade produtiva, o que é sistema de cultivo e criação, itinerário técnico, modos de condução. Então, na aula de hoje, eu quero que vocês tenham um olhar mais holístico, um olhar numa outra perspectiva para a agricultura, de tudo aquilo que a gente vem conversando até então. Para que a gente consiga compreender, né, primeiro vamos falar um pouco sobre o nome da nossa disciplina, é Introdução às Ciências Agrárias. Então, para a gente entender, né, o que eu quero com a disciplina e por que trazer essa abordagem de agricultura numa perspectiva sistêmica, né, vamos entender primeiro a nossa disciplina. Ciência, né, Introdução às Ciências Agrárias. Nós vimos em outras aulas, né, que nós temos como atribuição da nossa profissão, né, como função da nossa profissão, essa multidisciplinaridade, né? Nós somos multidisciplinar. Nós também temos ações, né, em diversas áreas do conhecimento. Então, é sobre isso que eu quero que vocês tenham uma mente aberta, ok? Para que a gente consiga entender. Quero que vocês entendam, então, a princípio, o que é ciência, né? O que é essa disciplina Introdução às Ciências Agrárias e que vai abordar, inclusive, a agricultura nessa perspectiva tão complexa que é a abordagem sistêmica da agricultura. Então, ciência, né, é uma palavra que deriva do termo latino scientia, né, que significa o conhecimento, né, saber. Atualmente, né, a gente designa por ciência todo o conhecimento adquirido através de estudos, através de práticas, né? E essa ciência ela é baseada em princípios certos, ok? Então, a ciência em geral, ela comporta vários conjuntos de saberes, nos quais, né, são elaboradas teorias, né, baseadas nos próprios métodos científicos. Então, a metodologia, ela é essencial na ciência, né? Outra coisa é a ausência, né, de preconceitos e juízes de valor. Então, quando a gente vai fazer um trabalho científico, né, nós vamos usar uma metodologia conhecida, um método científico, e não vamos fazer julgo, né, juízo de valor e nem ter preconceitos. Nós vamos investigar, né, sem gerar hipóteses, né, sem conceitos já pré-definidos. Então, é isso que é ciência. Então, quando a gente se matricula na disciplina de Introdução às Ciências Agrárias, vocês esperam encontrar, né, todas aquelas metodologias, todos aqueles princípios, né, e métodos científicos relacionada às questões agrárias. E então, o que significa agrária, né? Ou agrário, as agrárias, né? Nós somos das agrárias. Então, toda essa ciência, toda essa metodologia, né? Toda essa introdução às ciências, esses métodos científicos aplicados a tudo aquilo que é relativo às terras, né? A tudo aquilo que é relativo ao campo, relativo à agricultura. Então, o que significa agrárias? Aquela medida agrária, né? Relativa à terra, campo, agricultura. Então, a disciplina Introdução às Ciências Agrárias, ela leva vocês, né, a conhecer todas as metodologias científicas, todos os métodos aplicáveis, né, num processo de investigação relacionado à terra, né, relacionado ao campo, à agricultura, à medida agrária. Então, isso é o que significa agrária. Então, nós estamos estudando uma disciplina que vai nos levar a esses tipos de conhecimento. E o significado da palavra agricultura, né?
do latim agri, que é do campo, e cultura, que é cultivo, aproveitamento. Então, a palavra agricultura, né, ela consiste no cultivo ou aproveitamento dos campos. Então, veja bem, nós estamos numa disciplina de introdução a toda aquela ciência, toda aquela metodologia científica voltada para as questões do campo, para as questões da agricultura, de tudo aquilo que é agrário. E a agricultura é o cultivo, o aproveitamento dos campos. E nós vimos aí em outras aulas que é a mais antiga das artes de cultivo da terra. E é tão velha quanto a existência do ser humano, né? Então, existe agricultura sendo praticada na terra desde o período paleolítico, neolítico, né? E nós vimos isso mais detalhadamente na história da agricultura. Então, a gente está matriculado numa disciplina que nos leva a entender quais os métodos, quais os processos, né, de investigação de tudo aquilo relacionado ao campo ou aproveitamento do campo. Bom, então a gente também tem algumas definições convencionais da agricultura. Nós temos, então, o que significa a disciplina, né? O que ela nos traz, que é essa introdução, né, a toda aquela metodologia científica, todos aqueles métodos e processos de investigação científicos relacionado ao campo, relacionado à agricultura, às agrárias, que é a arte de cultivar os campos, né? Então nós temos essa definição convencional do que é agricultura, que é a arte de cultivar os campos, a arte de domesticar animais, com fim puramente utilitário. Então, nós temos essa definição convencional de agricultura, que é a arte de cultivar ou melhorar o solo, é a arte, o modo de fazer a terra produzir a maior quantidade possível de vegetais, né, ao uso do homem e ao uso dos animais domésticos. Nós dizemos aí, de modo convencional, que a agricultura, né, é a arte de retirar do solo a maneira mais econômica, a maior quantidade de matéria-prima útil ao homem, né? Nós dizemos aí que é o esforço do homem tirar do solo, ou melhor, da natureza, elementos necessários à vida, porque nós tiramos aí matéria-prima para usar na farmacologia, na medicina, né? Em outras áreas das mais variadas. Nós podemos dizer, então, convencionou-se dizer que é a arte de cultivar o campo ou o conjunto de operações que transforma lá o solo natural para a produção de vegetais úteis ao homem. Essa é uma definição, inclusive, do dicionário Aurélio. Agora vem a questão. Será que essa definição convencional de agricultura, que é proposto numa disciplina de introdução às ciências agrárias, de introdução à ciência, toda aquela metodologia de investigação científica, de métodos e processos científicos de investigação, de tudo aquilo que é relacionado ao campo, será que apenas se restringe à arte de cultivar campo, à arte de domesticar animais, à arte de tirar do solo, o conjunto de operações de transformar solo, se restringe a isso? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, a gente sabe agora as definições, né, convencionais de agricultura. Nós vimos o que significa ciência, o que significa agrárias, né, e temos toda uma consciência, né, e temos todos nas nossas mãos uma definição convencional da agricultura. E agora a gente vai olhar a agricultura sobre uma nova perspectiva. Então, vamos falar sobre essa nova perspectiva? Agricultura sobre a perspectiva sistêmica, o assunto da aula de hoje. O que significa, então, essa agricultura sobre a perspectiva sistêmica, né? Primeiro de tudo, eu queria deixar claro para vocês que não é abandonar, que não é apagar tudo aquilo que a gente viu até então, né? Não é a gente simplesmente falar que está errado tudo aquilo que vimos como definição do que é ciência,
tudo aquilo que vimos como definição do que é agrário e todas aquelas definições convencionais da agricultura. Eu quero, a partir desse momento agora, criar um marco, né, de divisão de águas. A gente vai olhar a agricultura agora sobre um outro olhar, sobre uma nova perspectiva, né? E vamos aí pegar todo aquele conhecimento convencional que tínhamos, né, e dar uma nova roupagem, tá? Olhar de uma maneira mais ampla, mais dinâmica, mais complexa, mais holística. Então, tratar, né, a agricultura de maneira sistêmica, essa abordagem sistêmica da agricultura, né, que eu estou frisando tanto, é tratar a agricultura numa perspectiva que permite nós, como técnicos, agrônomos, compreender como a agricultura ela é complexa. Então a gente tem que entender a agricultura, entender a complexidade da agricultura e saber a sua dinâmica espaço-temporal. Ela não é algo estático, ela é complexa, dinâmica, dentro do espaço e do tempo. Então essa abordagem, né, considera a agricultura como resultado de um processo de auto-organização. Então, quando a gente entende que a agricultura praticada por homens e mulheres no campo, a arte de cultivar o campo, né, realizada, né, com metodologias científicas, né, ou metodologias experimentais ou não, né, ela é considerada um processo, ela é resultado de um processo. Esse processo ele é complexo, esse processo é dinâmico e ocorre dentro de um espaço e um tempo, ele é espaço-temporal. Então, isso que é a abordagem sistêmica da agricultura. Entender que a agricultura, a gente precisa compreender essa agricultura complexa, dinâmica, dentro de um espaço-tempo, e entender que é resultado, a agricultura que a gente vê expressa nos campos cultivados, ela é resultado de um processo de auto-organização. Meu professor, Rodrigo Aleixo, sempre dizia assim, que a agricultura ela não é dada, né? A agricultura não é um presente, você não chega lá no campo e encontrei algo de presente, dado. A agricultura ela é enxergada, né? Então, atrás de todo olho que enxerga a agricultura, né, existe uma mente que pensa, né? Assim como o técnico agrônomo, quando vai a campo, né, ele vê aquele campo cultivado, ele não vê aquele campo como dado, como um presente, como uma coisa que já foi lá, materializou-se assim de repente. Ele é enxergado. O técnico agrônomo, ele enxerga, né? Atrás daquele olho que enxerga, ele pensa, tem uma mente que pensa. Então ele tem que pensar e compreender como que funciona a dinâmica daquele campo cultivado, como que se deu aquele processo de auto-organização, planta, solo, micro-organismos, ar, adubo, maquinário. Da mesma forma, nós temos o agricultor. O agricultor, quando ele vê o seu campo cultivado, ele faz a mesma coisa, porque atrás daquele olho do agricultor, atrás do olhar do agricultor, há uma mente que pensa, né? Então, a mente do agricultor também compreende o campo cultivado, a criação sua de animais, né? De maneira dinâmica, né? Ele sabe que aquilo é um resultado ali expresso no campo cultivado ou expresso na sua criação de animais como um processo, né? Então, ambos têm essa forma, né, de compreender. Então, a abordagem sistêmica da agricultura, eu estou falando exatamente sobre isso, sobre como nós, agrônomos e como o agricultor, o produtor rural, deve compreender, como ele compreende de fato, né, o que acontece no campo, né, e o que acontece na sua criação de animais. Então, é um processo de auto-organização. Existem alguns conceitos, né, de organização e estrutura
dentro de sistemas agrícolas, que vocês precisam entender, né? Quando nós estamos ali numa propriedade, né, rural, ou num sítio, numa chácara, né, cada um nomeia, né, como achar mais interessante. Eu gosto da perspectiva da agricultura da perspectiva sistêmica da agricultura, porque eu não chamo de propriedade, porque propriedade pode ser o dono, mas muitas vezes quem cultiva o campo é o empregado. Então, o olho que enxerga toda aquela complexidade, aquele processo que acontece no campo, né, não é do proprietário. Então, eu gosto de chamar não de propriedade agrícola, eu gosto de chamar de unidade produtiva. Então, o sítio, a fazenda, a chácara, a propriedade agrícola, né, eu gosto de chamar de unidade produtiva, porque lá que acontece a produção e reprodução, né? A produção de vegetais e a reprodução de animais. Então, é nesse universo, nessa unidade de produção. Né? E o que acontece lá na unidade produtiva? Lá na unidade produtiva, nós temos componentes. Componentes vegetais, componentes florestais, né? Esses componentes vegetais podem ser florestais, podem ser culturas cultivadas, né? Pode ser frutíferas. Nós vamos ter componentes animais, né? Esses animais podem ser macroanimais, né? Por exemplo, nós vamos ter aí gado, suíno, nós vamos poder ter aves, ou animais como microanimais, micro-organismos, fungos, bactérias, né? Nós vamos ter de todo a unidade produtiva diversos componentes. Eles é que vão formar a estrutura da unidade produtiva. E se a gente pensar a unidade produtiva como um todo, nós podemos dizer que ali é um sistema agrícola, né? Um sistema de produção. Então, eu tenho uma unidade produtiva, lá eu tenho um sistema de produção. Esse sistema de produção agrícola, um sistema de produção pecuário, né? Então, eu vou ter várias estruturas. Mas se eu tiver uma propriedade, por exemplo, que tenha gado, né? Criação de gado de corte, por exemplo, e cultivos anuais. Então, eu posso dizer, né, que cada um dessas estruturas, cada um desses componentes é um subsistema, porque o cultivo de culturas anuais tem sua estrutura própria, tem componentes próprios, específicos. E o sistema de produção de gado, né, de corte, também tem sua estrutura própria, tem seus componentes próprios, definidos, né, específicos. Então, eu posso dizer que dentro da unidade de produção, eu tenho subsistemas. Dentro do sistema de produção, eu tenho subsistemas. Outro conceito que ajuda a entender isso é o conceito de arranjo, né? Porque para ver o sistema, o subsistema de pecuária de corte dentro da unidade produtiva, dentro do sistema de produção, eu preciso ter um arranjo. Eu tenho que ter forragens, né? Eu tenho que ter espécies forrageiras com relação, né, entre o gado, o componente animal. Então, existem arranjos entre os componentes de um sistema, né? Eu posso ter, por exemplo, o consórcio de plantas, né, na unidade produtiva, né, no subsistema de produção agrícola. Então, eu posso ter ali, né, o cultivo de milho e braquiária, por exemplo, né? Então, eu vou poder ter um arranjo, né, diferente do outro subsistema que eu citei anteriormente. Outra questão que nos ajuda a entender uma unidade produtiva, um sistema de produção dentro dos sistemas agrícolas, é o limite dos sistemas, né? Se eu tiver várias unidades produtivas, muitas propriedades, muitos sítios, muitas chácaras, cada uma delas tem um limite.
Esse limite, ele pode ser geográfico, né? O limite de divisas, né? Que que limita uma propriedade da outra. Dentro de cada uma das propriedades, ou dentro de cada um dos sítios, dentro de cada uma das chácaras, ou seja, dentro de cada uma das unidades produtivas, eu também tenho limites, né? Até onde vai a lavoura, ela tem uma delimitação, uma demarcação topográfica, e aonde inicia, né, as pastagens para a unidade para o sistema de produção de gado leiteiro ou de gado de corte. Então, dentro do sistema eu tenho limites, né? Dentro da unidade produtiva eu também tenho limites entre os subsistemas. Outra coisa que a gente precisa entender, que faz parte do conceito, né, é que cada componente, por exemplo, eu tenho um sistema agrário, um sistema agrícola de uma determinada região, né? E lá eu tenho 2.000 unidades produtivas, 2.000 sítios, por exemplo. Como que acontece, né? Cada um dessas unidades produtivas, cada uma dessas propriedades é um componente do sistema agrícola, né? E existe uma relação entre esses componentes. Eu posso precisar de mão de obra do sítio da unidade produtiva vizinha para reformar uma cerca dentro da minha propriedade, né? Eu posso necessitar de comprar, por exemplo, madeiramento de uma outra unidade produtiva para fazer a minha cerca da minha unidade produtiva. Então, existe relação entre componentes, né? Existem relações entre componentes não somente a nível de unidade produtiva para unidade produtiva, de um sítio para o outro, de uma fazenda para outra, né? Mas também existe a relação entre componentes dentro da unidade produtiva. Eu tenho lá o subsistema, por exemplo, de grandes culturas, de culturas anuais. O que acontece? Eu tenho lá o solo, né? E a planta. Ali existe uma relação solo e planta, né? Então existe uma relação entre esses dois componentes do subsistema de cultivo agrícola, de culturas anuais dentro da unidade produtiva. Outro conceito muito importante são o conceito de fluxos, as entradas e as saídas. Se eu tenho um sistema agrícola, né, composto por várias unidades produtivas, por várias propriedades, como eu havia citado, 2.000 propriedades, 2.000 sítios, 2.000 chácaras, 2.000 fazendas, né, ou 2.000 unidades produtivas. Existem fluxos, entradas e saídas, como eu citei anteriormente. Pode sair madeiramento de uma cidade, de uma determinada unidade produtiva, de uma fazenda para outra. No caso, a minha precisa de madeiramento para fazer cerca. Então, a minha unidade produtiva necessita da entrada de outro componente de outra unidade de produção. Como também tem saída. Se eu produzo gado de corte, se eu produzo carne, vai haver saída, né? Da minha unidade produtiva pode haver saída. Grãos, né? Ou carne, ovos, enfim, leite. Então, da mesma forma que tem entradas, tem saídas. E as entradas podem ser, por exemplo, adubo, né? É um fluxo. Entra adubo, entra maquinário, né? E sai matéria-prima. Então, uma unidade produtiva, ela tem componentes, né? Esses componentes vai fazer a estrutura dos subsistemas, né? Ele que vai fazer caracterizar, né, a unidade produtiva. Essas estruturas, elas têm arranjos, né? Os componentes, existem arranjos entre componentes dentro de um sistema, dentro da unidade produtiva ou de um subsistema na unidade produtiva. Existem limites, né? E não só apenas os limites geográficos, né? E topográficos, né? Nós vamos chegar daqui a pouquinho nessa parte. Existe um limite que seja um espaço funcional, que vai além dos limites geográficos e topográficos.
Mas a gente estava falando do quê? Que existem relações entre componentes, né? Então, relação solo e planta, né? Relação fungo e planta, relação animal e planta, né? Então, a gente sabe que existem relação entre componentes, ou até mesmo, né, uma relação entre unidade produtiva e unidade produtiva, mão de obra de uma fazenda para a minha fazenda, né? Então, também pode ser considerado uma relação entre componentes. E isso vai nos dar o outro conceito, que é entradas e saídas, né? Aquilo que entra na minha unidade produtiva e aquilo que sai da minha unidade produtiva. Aquilo que entra no meu subsistema, né? Então, por exemplo, dentro da produção, do sistema de produção agrícola, dentro da unidade produtiva, pode entrar adubo, pode entrar água, pode entrar agrotóxico, né? Dentro da unidade produtiva, eu vou ter o subsistema de produção de gado leiteiro ou de gado de corte, então pode entrar vacina, né? E pode sair, por exemplo, ovos, leite, tá? Então a gente percebe que com esse meu diálogo complexo, diga-se passagem, né? Existe uma coisa que chama hierarquia. Percebe-se que o sistema de produção, dentro do sistema agrícola, né, dentro da região, eu tenho vários componentes. Dentro, que eu chamei de unidade de produção, sistema de produção, que pode ser chamado de propriedade, sítio ou chácara. Dentro da unidade produtiva, eu tenho outros subsistemas, que também tem arranjos, que também tem componentes, que também tem relação entre componentes, entradas e saídas, né? Então a gente percebe que existe uma hierarquia de sistemas. Para a gente entender a agricultura numa perspectiva sistêmica, a gente tem que entender que dentro dos sistemas agrícolas, alguns conceitos são fundamentais. Eu tenho que entender o que é componente, o arranjo entre componentes, eu tenho que entender o que é limite dos sistemas, a relação que existe entre cada componente, as entradas e as saídas, e que isso tudo obedece a uma hierarquia, né? Essa hierarquia, ela é complexa, dinâmica e processual. E por último, né, quando eu disse lá que nós temos uma propriedade, uma fazenda, um sítio, uma chácara, que aqui eu chamo de unidade produtiva, ela tem uma delimitação topográfica, uma delimitação geográfica no sistema agrícola. Isso não significa que o espaço que ela ocupa é apenas aquele espaço topográfico, é apenas aquele espaço demarcado geograficamente. Por exemplo, um agricultor, quando ele vai ao banco e busca uma linha de crédito, de financiamento, para poder adquirir insumos para a sua propriedade, ele está trabalhando o quê? O espaço funcional. Ou seja, ele foi além da porteira, né? Ele foi até o sistema de crédito, né? Então, isso é espaço funcional. Há propriedades que não usam desse tipo de artifício de crédito financeiro para fomentar suas operações agrícolas. Vivem, né, e trabalham apenas com o que existe dentro, porteira para dentro. Então, o espaço funcional dela é menor, né? Quando eu levo um produto, saída, quando há uma saída de um produto para uma agroindústria, né, próximo da minha região, então o espaço funcional da minha propriedade vai até auxílio secador de uma cooperativa no perímetro industrial da cidade, né? Quando meu gado vai até o frigorífico para abate, né? Então a saída da minha unidade produtiva tem um espaço funcional um pouco maior. Então, espaço funcional é quando a gente avança além dos limites geográficos e topográficos da propriedade, ok? Bom, então nós vimos alguns conceitos, né, de organização dos sistemas agrícolas, alguns conceitos de estrutura dos sistemas agrícolas, né? Então, quando a gente fala assim, como que se estrutura a sua unidade produtiva, nós vamos estar lá querendo entender e conhecer quais os componentes, os arranjos, quais os limites, né? Geográficos e topográficos, quais os espaços funcionais daquela unidade produtiva, que relação existe entre componentes,
as entradas e as saídas dentro do sistema de produção e entender como que funciona a hierarquia, qual é o processo, como se dá, né, essa auto-organização. Bom, a definição de sistema agrícola, então, né, a ideia de sistema, ela vai se prestar, né, para descrever, fazer uma descrição estrutural da realidade, né? Então a gente tem que entender, perceber a diferença, né, entre a realidade e a representação da realidade. Então, na verdade, né, a ideia de sistema, em analogia, né, à agricultura, é o modo pelo qual, né, o processo produtivo se organiza. Então, nós temos um sistema agrícola composto por componentes, com arranjos, com entradas e saídas, com limites, né, com um espaço funcional, e a gente precisa entender como esse processo produtivo agrícola se organiza. Então, é uma abordagem, é um empréstimo, né, do pensamento complexo, é um empréstimo de conceito para entender como funciona, né, qual é o processo que se dá para organizar a agricultura. Então, é uma abordagem teórica, né, que a gente objetiva com essa abordagem teórica compreender a realidade. Então, a gente quer compreender a realidade. E esse é o propósito da disciplina de Introdução de Ciências Agrárias, né? Mostrar para vocês, né, um olhar, né, de compreensão da agricultura, né? Que vocês entendam como que se dá essa arte processual de cultivar o campo, né? Então, é isso que vem de encontro com a disciplina, que é, na verdade, uma introdução ao modo de fazer, as metodologias de científicas de cultivar, né, aquilo relacionado à agrária, ao campo, tá? Bom, dentre tudo o que eu falei, eu disse muita palavra unidade produtiva. Então, a unidade produtiva, né, como vocês viram no meu diálogo, ela é considerada um sistema de produção, ok? Então, eu tenho, em vez de chamar propriedade, fazenda, sítio, chácara, eu chamo de unidade produtiva. A unidade produtiva eu considero como um sistema de produção. E dentro desse sistema de produção, eu vou ter, então, as atividades agrícolas, né? Essas atividades agrícolas podem ser produção animal, cultivo perene, cultivo anual, cultivo consorciado, entre outros, né? Então, cada uma dessas atividades agrícolas, dentro da unidade produtiva, dentro do sistema de produção, eu começo a chamá-la de subsistema. Então, ela passa a ser um subsistema. Então, eu tenho uma unidade produtiva que muitos convencionalmente chamam de sítio, propriedade, chácara, fazenda. Então, a unidade produtiva eu considero ela como um todo, um sistema de produção. Dentro desse sistema de produção, dentro da unidade produtiva, eu tenho então as atividades agrícolas e considero as atividades agrícolas dentro do sistema de produção um subsistema, tá? Então, a atividade agrícola é um subsistema da unidade produtiva que eu considero como um todo um sistema de produção. Outro conceito que nós vimos, né, são níveis hierárquicos, né? Hierarquia do sistema, né? Então, entre os subsistemas, lá no universo das atividades agrícolas, a gente percebe que existem conexões. Conexões solo-planta, conexões bactéria-planta, fungo-planta, conexões animais-planta, né? Então, essas conexões, geralmente devido aí ao uso dos recursos, em geral, né, são conexões relacionadas com a distribuição de energia necessária para produzir. Então, a gente vai ter aí, né,
que desprender algum tipo de energia para produzir. E então essa distribuição de energia, né? Então a planta ela utiliza energia solar, fabrica materiais enzimáticos e proteicos, né? Isso é fornecido para animais, né? Os animais se alimentam disso, né? Então existem conexões, geralmente devido a esse uso de recursos. Então nesses subsistemas a gente tem, dentro das atividades agrícolas, conexões, tá? E se nós pensarmos em termos macroscópicos, né? Dentro de um sistema agrário, como a gente viu antes, né? Uma propriedade ou uma unidade produtiva, ou um sítio ou uma chácara, pertence, junto com outros sítios, junto com outras chácaras, junto com outras fazendas, ao sistema de produção de uma determinada região, né? Então, nós também podemos observar o nível hierárquico, a nível macroscópico como a nível microscópico, ok? Bom, a unidade produtiva, então, ficou clara. Ela é um sistema de produção. O sistema de produção, né, ou seja, a unidade produtiva, ela é formada por uma combinação de sistemas. Por uma combinação de sistemas de cultivo. Por uma combinação de sistemas de criação. Ou seja, uma combinação de subsistemas, né? Então, uma unidade produtiva, um sistema de produção agrário, né? Um sistema de produção agrícola de uma determinada região, composta por várias unidades produtivas, ele tem uma combinação de sistemas de cultivo, uma combinação de sistemas de criação, né? Essa combinação de sistemas de cultivo, essa combinação de sistemas de criação, eles são adotados dentro, né, dos limites autorizados, né, pelos fatores de produção de que uma unidade produtiva dispõe. Então, eu vou fazer um determinado sistema de cultivo ou um determinado sistema de criação de acordo com a minha disponibilidade de trabalho, de acordo com o meu conhecimento técnico, de acordo com o tamanho da minha superfície agrícola, de acordo com a disponibilidade e quantidade de equipamentos, inclusive de capital financeiro, entre outros. Então, os sistemas de cultivo, sistemas de criação dentro das unidades produtivas, né, eles são influenciados por fatores, né, por exemplo, que vão delimitar, né, que vão limitar a produção. Então, eu tenho lá uma determinada tamanho de superfície agrícola, então a minha produção vai ser em acordo com a quantidade de terra disponível, a quantidade de maquinário e equipamento que eu tenho, né? Então, isso é unidade de produção, tá? Combinação de sistemas de cultivo e de criação, né? Influenciado por fatores de produção que uma unidade produtiva dispõe, ok? E itinerário técnico, né? O itinerário técnico é, na verdade, né, aquela sucessão lógica e ordenada de operações agrícolas que eu utilizo no cultivo de uma determinada espécie, domesticada ou não. Então, dentro de uma unidade produtiva, eu tenho o subsistema de produção de grandes culturas, de cultivo de culturas anuais. E ali eu vou ter uma sucessão lógica, né? Uma sucessão que ocorre em ordem, uma sucessão de operações agrícolas que eu utilizo para que haja o cultivo de uma espécie vegetal. Então, eu preciso, né, operar, eu preciso realizar operações agrícolas, né, de maneira lógica e ordenada para que a minha cultura anual seja cultivada no campo, né, seja
instalada no campo. Da mesma forma, se eu for fazer a criação de animais, né, também exige de mim um itinerário técnico, né, né, operações também ordenadas, né, para que haja ali o cultivo, por exemplo, de espécies, né, forrageiras, por exemplo, para que vá fazer uma conexão e alimentar os animais. Então, o itinerário técnico é essa sucessão de operações agrícolas para a gente cultivar, né, uma determinada espécie vegetal. Tá? Lembrando que essa espécie vegetal pode ser domesticada ou não. Tá? Bom, então o sistema de cultivo, né, consiste então na descrição dos cultivos, de seus itinerários técnicos específicos, né, realizados aí em uma parcela, em uma determinada ordem e sucessão conhecida e recorrente. Então eu tenho lá um determinado parcela ou um componente, né, que é aquela que eu posso chamar de parcela, a área onde eu vou fazer o cultivo, né, a área onde eu vou realizar alguns itinerários técnicos específicos, né, vai obedecer uma ordem de sucessão, que geralmente bem conhecida e recorrente, né, então eu vou aplicar os fertilizantes, depois eu vou fazer o controle de pragas, né? Depois vai haver a colheita. Então existe uma ordem, né, que é conhecida e ela acaba recorrendo. Então o sistema de cultivo, na verdade, ele pode ser definido por tipos de cultivo. Então eu posso ter culturas anuais, culturas consorciadas, horticultura, fruticultura, né? Então eu posso ter definições dos tipos de cultivo, né? Cultivo de pastagens, de forrageiras, né? E eu também posso definir o sistema de cultivo pela ordem de sucessão dos cultivos na parcela, né? Então eu posso também dizer assim, cultivo de culturas anuais. Então lá eu planto primeiramente soja, ponho milho e algodão, por exemplo, né? Então também posso definir o sistema de cultivo também pela ordem de sucessão dos cultivos que eu realizei naquela área, né? Ou também posso definir o sistema de cultivo pelo itinerário técnico implementado, né, em cada cultivo, tá? Então isso significa sistema de cultivo. O sistema de criação, né? O sistema de criação, quando a gente fala assim, sistema de criação, já consiste, né, na combinação de diferentes modos, de diferentes manejos aplicados já à categoria de espécie animal. Então, quando a gente fala assim, sistema de criação, né, quando a gente já diz, se pronuncia dessa maneira, estamos nos referindo ao modo como as pessoas, o agricultor ou o técnico, conduz, maneja as diferentes categorias de criação animal, tá? Então eu tenho lá criação de animal, criação de suínos, criação de bovinos, de caprinos, né? A criação de aves. Então eu tenho um sistema de criação. É quando eu tenho combinação de diferentes modos. Ou eu posso também falar que sistema de criação é os diferentes manejos, né? O manejo com gado leiteiro, né? Então estão relacionados ao sistema de criação, tá bom? Modos de condução, né? Modos de condução ou manejo de criação, se itinerário técnico é a sucessão lógica e ordenada das atividades, das operações agrícolas, o modo de condução ou manejo da criação é a sucessão lógica ordenada de técnicas de criação, aplicadas aí a uma categoria de espécie animal, seja ela domesticada ou não. Então eu tenho lá um itinerário técnico, quando eu falo assim, qual é o itinerário técnico que o senhor utiliza, né? Ou quando eu escrevo num relatório, qual é, né, o itinerário técnico utilizado na propriedade foi, e aí eu vou descrever, eu vou estar relacionando, né, as operações, a sucessão lógica das técnicas de operações agrícolas. E quando eu falar o modo de condução ou o manejo da criação foi, eu vou falar sobre a sucessão lógica, sobre a sucessão lógica e ordenada das técnicas de criação
de uma determinada categoria animal, tá? Então, nós percebemos, né, que existe uma estrutura conceitual, né, de descritores dos sistemas agrícolas, né? Então, nós temos aí o sistema agrário, o sistema de produção e o sistema de cultivo e criação, né? Nós temos aí o sistema agrário, que é aquela concepção de grupo social, conjunto de várias unidades produtivas, né? Ali a gente tem itinerário técnico, né, o uso dos recursos naturais, o ciclo de vida lá da unidade de produção, dentro de um grupo social. Então, isso é sistema agrário. Nós temos o sistema de produção, que já constitui a operação, né, do conhecimento ali dentro, né, dos limites, né, da unidade produtiva, ok? E o sistema de cultivo e criação, que é um subsistema da unidade produtiva, que também consiste nas operações dos sistemas de conhecimento dentro dos itinerários técnicos, mas no subsistema, né, da unidade produtiva, tá? Isso só trouxe para vocês esse quadro para que vocês possam assim visualizar. Agora, na leitura complementar, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esses conceitos da aula. Espero que gostem.